bênção. Pai. Amém, queridos, graça e paz. Semana passada nós falamos sobre o quê? Sobre os pés, né? Então, a armadura de Deus, ela é muito mais do que você fazer uma declaração. A armadura de Deus é um estilo de vida. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi nos calçar com o quê? Os nossos pés com o evangelho da paz. Então, a primeira peça da armadura é o quê? O evangelho. O evangelho traz paz, o evangelho traz alegria, traz reconciliação, traz mudança de vida. Então, o que essa peça faz? Ela nos mantém o quê? Firme. O que nos mantém firme é o evangelho. Se você não estiver calçado com os seus pés no evangelho, você desvia, você desiste. Então tem muita gente desistindo, tem muita gente abandonando, sabe por quê? Porque na realidade ele nunca calçou os pés com o evangelho da paz. Tem gente que diz assim, ah não, ele calçou, ele converteu e depois ele desviou. Irmãos, na minha opinião, ele nunca calçou os pés com o evangelho da paz, porque depois que você conhece o evangelho, você nunca mais abre mão dele. Tem um livro que foi até o pastor Derlan que passou para mim, é assim, ó, o tema é assim, Jesus acabou com a minha vida. Depois que eu conheci Jesus, eu nunca mais pequei em paz. Depois que você conhece Jesus, você não tem mais paz em pecar, irmãos. Você não consegue mais viver longe de Jesus. É aquela canção, quem já pisou no santo do santo, em outro lugar, não sabe viver. Você não consegue viver. Quando você encontra com o evangelho, quando você calça os seus pés com o evangelho, você não consegue abandonar Jesus. Quem que já tentou desviar? Eu já tentei desviar quando era adolescente. Tentei desviar, eu lembro que eu tentei desviar, eu fui numa escola que tinha um pessoal dançando, e irmão, cheguei naquele lugar lá, a galera dançando, dando passinho, parecia que Jesus ia voltar, eu ia para o inferno. Assim, não posso ficar nesse lugar não, porque quem já pisou no santo do santo, em outro lugar, não sabe viver. Então nós estamos calçados com o evangelho da paz, amém? Então a primeira promessa de Deus para nós, sabe qual é? Você não vai parar, lembra da canção? Você não vai parar, você não vai voltar atrás, você não vai para os lados, você vai para frente, você vai avante, porque você está firmado na palavra, e na palavra você tem uma promessa de que você vai chegar do outro lado. Então, irmãos, quando a gente coloca a armadura de Deus, a gente fica firme contra as ciladas do diabo, vai lançar flecha, vai cair por terra, você vai para frente, você vai vencer, porque você está armado com toda a armadura de Deus. E mais do que isso, o comandante, que é Jesus, ele vai à minha e à sua frente, amém? E eu vim para cá, e quando eu sentei aqui, o Senhor falou comigo, você precisa fazer um ato profético com o povo. Eu tenho que fazer um ato de fé com você semana passada. Então nós vamos fazer no final. Então presta atenção, irmãos. O que o pastor Cláudio falou, não tem como você calçar os pés e não colocar o capacete. Não tem como você colocar o capacete e não colocar o escudo. Então você vai ver que a armadura de Deus está ligada uma à outra. Outra coisa, eu não posso, eu já vi muito... É o microfone. Eu já vi muita gente, estava comendo amendoim, olha só, e eu acho que pode ser isso. Eu já vi muita gente, você já viu a pessoa fala assim, eu vou te cobrir com a armadura de Deus. Quem já viu alguém orando assim? Eu vou te cobrir, Senhor, coloca sobre ele. Está errado essa oração, na minha opinião. Porque não são as pessoas, um pastor não pode cobrir uma pessoa com a armadura de Deus. É você que tem que se cobrir com a armadura de Deus. É como uma roupa, você toma a armadura de Deus todos os dias. Então a primeira é calçar o quê?
os pés com o evangelho da paz. Eu posso colocar o evangelho em você? Não posso, eu posso ensinar. Mas sou eu e você que decidimos, eu quero o evangelho, eu quero Cristo. Irmão, você não muda ninguém. Ninguém converte ninguém, quem converte é Jesus. É mais fácil você transformar um leão em vegetariano do que você transformar uma pessoa por argumento próprio. Então, quem transforma, quem muda é Jesus. Mas eu preciso querer. Então, primeira coisa, calça os pés com o evangelho da paz. Nós estamos firmes, amém? Fala para a pessoa, você está firme? Então, irmão, você não pode parar não, você não pode desistir não, amém? Você vai sair daqui firme. Então, a segunda peça que nós vamos trabalhar hoje é o cinto da verdade. O cinto da verdade não é a principal. Principal é calçar os pés com o evangelho, porque sem o evangelho não tem outro. Mas o cinto está ligado aos pés. Não tem como desligar. Então, o cinto não é o primeiro, mas talvez o mais importante. O cinto ele tem duas finalidades. Primeiro, o cinto ele aperta a armadura e ajusta a armadura. Segunda, o cinto segura a espada, que é a única arma de ataque. Onde é que você coloca a espada? Você coloca a espada no cinto, né? O soldado coloca no cinto, entende? Então, se você não tem o cinto da verdade, você não tem a palavra. Você pode abrir a Bíblia no Salmo 23, você pode abrir o Salmo 91, você pode declarar, você pode profetizar, não adianta. Então você vai ver que uma coisa está ligada à outra. Então, irmãos, a gente coloca a armadura e fica firme. Então vamos lá, então o cinto tem duas finalidades. Vamos lá, qual a finalidade? Apertar a armadura e ajustar. A segunda é segurar a espada, que é a única arma de ataque. Eu acho que o cinto está lá em Efésios 6,14, que ele fala, tomai o cinto da verdade. O cinto foi criado para quê? Esse cinto aqui, vamos lá. Esse cinto aqui, ele foi criado para quê? Para que foi criado o cinto? Quem sabe me falar? Para que foi criado o cinto? Decorar a calça? Esse foi o objetivo? Quando se criou um cinto, qual foi o objetivo? Segurar a calça. Esse foi o objetivo, irmão. Então você está falando da forma que as pessoas usam o cinto hoje. Então o objetivo do cinto é para segurar a calça. A calça está meio larga, não é? A gente vai e coloca o cinto e dá uma apertada. Pergunta, por que uma mulher usa um cinto? Vamos lá? Mulher usa cinto para segurar a calça? É um adereço? É um adereço? O que você acha dessa roupa? Você acha que é com cinto ou sem cinto? O que você acha desse vestido? Minha filha bota, fala assim, pai, você acha que é com cinto ou sem cinto? Ou você acha que com cinto fica melhor? Não é assim? Então, a gente usa o cinto muitas vezes como um adereço. A gente usa o cinto muitas vezes para combinar. Às vezes eu mesmo hoje eu não uso mais cinto para segurar a calça, eu uso cinto mais para combinar. Imagina um homem sem cinto, é muito esquisito, não é? Ser sem cinto. Então você coloca um sapato marrom, eu estou com sapato preto, com cinto preto. A gente coloca o negócio combinando, é assim? Então você bota o cinto, mas parece que esse cinto não está combinando. Você quer ver que me irrita? É quando eu coloco o cinto e a ponta do cinto fica para cima. Já colocou um cinto, aí você bota uma borrachinha aqui para segurar, porque está esquisito, né? Porque tem que ficar arrumado. Então, queridos, muitas vezes a gente usa a verdade como um enfeite, pegou? Então é o cinto da verdade, ele tem um propósito, mas a gente acaba usando o cinto da verdade, que é uma peça da armadura de Deus, como um adereço, como se fosse um enfeite, não tem muitas vezes significado ou finalidade nas nossas vidas. Muitas vezes é só aparência, pegou?
é só aparência, não tem finalidade. A grande pergunta é, baseado no ensino da verdade, o que mudou a sua vida depois que você se encontrou com a verdade? Depois que você calçou os pés com o evangelho da paz, olha uma coisa junto com a outra, o que mudou na minha vida depois que eu me encontrei com a verdade? Na igreja que eu sou pastor, tem gente de quanto é jeito. Na minha igreja tem um ex-craqueiro, tem uma menina, eu falei aqui na igreja uma vez que eu preguei, que eu vou pregar na igreja dela esse mês, agora em março. Ela tem uma igreja lá em Cachoeira, ela é pastora. Irmão, imagina uma pastora doidinha da cabeça, essa menina. Ela sobe naqueles morros, entra no meio dos meninos doidos lá, e evangelizar o ministério dela. Mas ela era gerente de tráfico, vendia crack, e era gerente, ela converteu. Ela chegou na nossa igreja lá, irmãos, que a perna dela era no meu braço, estava morrendo. O irmão cachaceiro, o pai tocava na noite, o pai doido varrido, o irmão dela, pastor, muitas vezes, ele ficava 2 semanas dentro do quarto, só bebendo cachaça, fazia necessidade na roupa. Jesus entrou, a verdade entrou, essa menina foi salva, o pai foi salvo, o irmão foi salvo, a mãe foi, irmão, mudou a família inteira. O pai hoje que tocava na noite, hoje ele é presbítero na igreja, ele toca no louvor, a filha é pastora, o irmão é evangelista, é a igreja da família, ela fala, toda a família é cristã. Olha o que a verdade precisa fazer, isso é a verdade, isso não é enfeite, a verdade tem que mudar a minha vida, mudar a sua vida. Lá na nossa igreja tem ex-funkeiro, é o meu presbítero lá, eu falo assim, cara, ninguém acredita que você é ex-funkeiro. Ele, não, pastor, era funkeiro demais. Jesus, a verdade entrou e ele deixou de ser funkeiro do mundo para ser funkeiro de Cristo, amém? Lá na nossa igreja, se eu for na igreja do pastor, antes deve ter um monte de doido lá que converteu e Jesus mudou. Lá na nossa igreja, aqui também deve ter, lá tem, sabe o quê? Tinha uma mulher lá, irmãos, vivia nos botecos bebendo cachaça, conheceu a verdade e a verdade mudou a vida dela. Tem uma outra menina que vivia no Náutico, não sei quem conhece o Náutico, acho que é em Vitória, vivia no Náutico, lá nas danceterias, a menina converteu e Jesus mudou a vida dela. Então, quando eu conheço a verdade ela faz o quê? A verdade, ela muda a minha vida. Eu não sou mais um fracassado, agora eu sou um vencedor, porque eu conheci a verdade, amém? Tem uma música antiga da Igreja Assembleia de Deus, você fez igual a Assembleia de Deus, Igreja Assembleia de Deus que anota os nomes assim, vai chamar, eu gostei. Então tinha uma música antiga, aqui os antigos conhecem, tem uma música assim antiga da Assembleia de Deus, quando eu era prego o diabo me batia, você conhece, né? Agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu, vamos lá! Quando eu era prego o diabo, não é assim? Agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Amém, irmãos? Você não é prego não, irmão, você é martelo, amém? Tem gente, irmãos, que vive tomando cacetada do demônio, de tudo quanto é coisa que acontece. Ele só vive enfinhado no trem, ele só vive torto, ele só vive amassado. Você não é mais prego, você conheceu a verdade e você agora é martelo. Não é o diabo que bate em você, é você que bate no diabo. Amém, querido? O que Jesus disse? Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então a gente coloca o sino da verdade, eu sou a verdade. Ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Colossenses 1,3 diz assim, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o seu reino, para o reino do seu Filho amado. Então antes, a gente vivia onde? Nas trevas. Mas quando você
conhece a verdade, você é arrancado das trevas e você é trazido para o reino de Deus. Semana passada nós falamos aqui, o salmista diz: Jesus tirou os meus pés da lama e firmou os meus pés na rocha. Quem conhece a verdade não está com os pés na lama, está com os pés na rocha. Pode vir luta, pode vir problema, pode vir tempestade, ele não vai ser abalado, porque os pés estão firmados na rocha que é Jesus. Você conhece a verdade. Então ele nos convida a colocar a verdade sobre a nossa vida, amém? Então, irmãos, agora nós não vivemos mais da mentira. Quem é mentiroso é o diabo é o pai da mentira. Nós não somos mentirosos, nós vivemos na verdade. O diabo vai levantar um monte de mentira para você, vai levantar um monte de mentira sobre você, mas você tem que repreender e dizer: está repreendido em nome de Jesus, porque eu não vivo na mentira, eu vivo na verdade. Então, irmãos, a verdade, presta atenção nisso aqui, ó, a verdade é a única maneira de não se ter uma fé frouxa, uma armadura frouxa, que qualquer coisa sai do lugar e cai. Lembra? O cinto da verdade ajusta a armadura. Se você não tiver firmado na verdade, qualquer coisa se afrouxa, qualquer coisa derruba você, qualquer coisa tira você da paz. Então, queridos, e outra coisa, diga comigo assim: o cinto também tem um ponto certo. Confessa seu pecado aqui para mim. Quem aqui foi colocar o cinto e você percebeu que estava largo? Você queria demais usar aquele cinto. Você foi no fogão, pegou o garfo, virou o garfo, esquentou e furou o cinto. Na maioria das vezes você costuma estragar o cinto. Quem já fez isso aqui? Eu já fiz demais, irmão. Não é? Por quê? Porque o cinto, ele tem que ter o quê? Um ponto certo. Imagine um cinto frouxo. É horrível, não é? Aquele negócio caindo é ruim demais. Outra coisa, imagina um cinto apertado demais. Já colocou o cinto apertado demais? Você fica assim, ó. E aí você senta num carro. Quem aqui já sentou no carro e soltou o cinto? Porque o cinto está apertado demais. Então o cinto não pode ser nem frouxo e nem apertado. Tem que ter um lugar, um ponto exato. Irmãos, o mais difícil hoje, no meio cristão, é a gente ter pessoas equilibradas dentro da igreja, cuja verdade traz equilíbrio. Então a primeira coisa que tem que entender é o seguinte: a verdade, o cinto da verdade, ela traz equilíbrio. Você encontra às vezes com gente fanática demais. Já viu gente que não pensa, não raciocina? Essa pessoa usa a verdade para tudo. Outros frouxos demais, sem equilíbrio, sem compromisso, dificilmente no ponto. Eu vou te dar um exemplo de uma fé apertada demais, de um cinto apertado demais. Por exemplo, eu trabalhei com um rapaz que ele converteu e ele trabalhava no depósito. E ele era o cara que separava a mercadoria. E aí a loja ficava tipo assim, a loja aqui, e o nosso galpão ficava lá no portão principal. Aí a gente ligava para ele: ó, separa essa mercadoria para mim, o cliente está indo buscar. Irmão, a gente ligava, e ele não atendia. E a gente: o que está acontecendo? Com o Terrão, o apelido dele era Terrão. Porque ele morava lá em Terra Vermelha. O que aconteceu com o Terrão? Que o Terrão não atende o celular. E aí a gente ia lá. Chegava lá, a gente ouvia uma gritaria dentro da sala fechada. Oh, Jesus, ai meu Deus. E ele orava, e ele chorava, e ele gritava, aleluia, e tal, e o fogo descia. A gente batia na porta: o Terrão, irmão, o que você está fazendo?
Ô irmão, estou no meu momento devocional, estou no momento de adoração, Senhor. Eu vou assim, não, mas isso aqui é hora de trabalho. Nós estamos precisando de você e você está aí preso dentro do... Então o que é isso? É um cinto apertado demais, irmão. Tem hora que é para você trabalhar. Você está entendendo? Então tem gente que tudo ele leva para o espiritual. Existe um momento. Eu não preciso estar focado para estar ligado em Cristo, amém? Irmãos, era vez ou outra acontecia isso, a gente tinha que sentar para ele, explicar para ele que aquela hora não era o momento, ele tinha que trabalhar naquela hora, ele ia ter o momento, ele podia estar ligado, fazendo negócio ligado com o Senhor, mas ele largava tudo. Conhece gente que não quer trabalhar e só quer ficar orando? Você conhece gente que fica nos montes, o cara não trabalha, irmãos, e a família está passando luta, e a família está passando necessidade, e o cara enche a casa de filhos, e você fala, meu irmão, você tem que trabalhar, não, mas o Senhor me chamou, meu irmão, eu sei, mas você tem que trabalhar, sua família está passando necessidade, e você ainda tem um monte de meninos, assim, não, mas o Senhor falou, crescei e multiplicai-vos. Você conhece gente que tudo é capeta, irmãos? Tem gente que tudo é demônio. Você conhece gente assim? Ah, mas é o demônio. Ah, mas é o capeta. Tudo é demônio. Cai uma pedra no carro dele, é o capeta levantou. E tudo é demônio. Tudo é o demônio. Alguém disse que estava andando assim na rua, encontrou o demônio chorando, sentado no meio fio. E a pessoa perguntou, ô demônio, por que você está chorando? Ele falou assim, esses crentes, tudo sou eu, tudo eles me culpam. Isso é uma fé apertada demais. Tudo é o demônio. Eu conheço uma moça, uma vez eu fui conversar com uma menina, irmãos, ela disse, pastor, meu marido está me largando. O meu marido, e eu fui conversar um pouquinho com ela. E eu falei assim, por que está acontecendo? Eu fui conversando. E ela falou, ele está bravo comigo, assim, por quê? Porque eu viajei para fora do estado, que eu fui fazer um trabalho espiritual na casa de uma pessoa, e eu fiquei 60 dias lá, afastada, fazendo um trabalho espiritual, assim, e 60 dias seu marido ficou sozinho. Entendeu? É um negócio apertado demais. Gente que sai do emprego e diz assim, Deus mandou eu sair, que vai dar o melhor, e às vezes Deus não mandou nada. É uma fé apertada, é um cinto apertado demais. Eu conheço um caso no meu bairro, irmãos, uma igreja perto de mim, um cara casado da igreja. A mulher chegou e falou assim, assim diz o Senhor, larga ela e casa comigo. E puxa, hey! Mais novinha, uns 10 anos, é de Deus. Irmão, você está rindo, mas não é brincadeira não. O cara largou a mulher dele e casou com essa mulher. Irmão. E está lá, os dois na igreja, na adoração, estamos sendo direcionados pelo Senhor. Senhor, caramba, só pode ser um demônio, mas não o Senhor. Entende? Então é um cinto apertado demais. Na Coreia, os irmãos, isso aconteceu, os irmãozinhos chegaram no lugar e atravessaram o lugar e a ponte tinha caído. E tinha acontecido uma tempestade lá e a ponte tinha caído. E aquela luta, aí um olhou para o outro, 3. Falaram assim, mas Pedro não andou sobre as águas? Nós podemos andar sobre as águas. Fizeram oração e entraram no mar. Até ontem não tinha achado os corpos. Uma fé, um cinto apertado demais. Eu conheço gente que parou de tomar o remédio e morreu. Jesus vai me curar, mas Jesus não falou nada. Jesus não disse que era para parar de tomar o remédio. Ele parou, não estou dizendo que ele não cura, mas às vezes o negócio é tão apertado, é tão religioso, que faz aquilo que não era para fazer. Irmãos, eu conheço um cara que para as mulheres na rua, e ele é crente,
para falar da roupa das mulheres. Teve um outro evangelista, que a menina estava indo para a academia, ele gritou para ela, os seios caem, a bunda cai e os seios murcham. Onde? Se você morrer hoje, onde é que você vai parar? Mas a mulher virou um veneno com ele. Sabe o que é isso? Um cinto apertado demais. Então tem gente que é um negócio muito apertado. Agora tem gente que o cinto é o quê? Frouxo demais. A pessoa sai daqui e ninguém sabe que ela é crente. Todo mundo está vendo que está entrando numa furada e fala assim: meu filho, você vai arrebentar com a sua vida. O que ele fala? O Senhor é conosco, o Senhor é comigo, o Senhor está me direcionando. Olha só, irmãos, eu levei um cara para dar um testemunho na nossa igreja. O cara tinha um testemunho tremendo, Davi, tremendo. Aí o cara chegou numa hora que ele falou assim, aí quebrou tudo. Ele falou assim: irmãos, quando eu passei um momento que eu estava sem carteira de habilitação, e o Senhor era comigo. Quando eu passava nos guardas, o Senhor cegava os guardas. Eu vou assim: irmão, pelo amor de Deus, você acha que o Senhor está apoiando seu erro? O que é isso? Uma fé frouxa demais. O outro disse assim para mim: ó, o polícia ia prender meu carro. E aí um disse assim, aí Deus levantou um que disse assim: me dá 100 que eu resolvo o seu problema. Uma fé frouxa demais. Irmãos, eu conheço um ex-pastor, hoje nem é mais, na minha rua. Quando ele foi ordenado pastor, na igreja dele, como na nossa igreja, pastor, presbítero, não pode ter nome sujo. E esse cara tinha um nome sujo. No dia da ordenação dele, ele fez uma oração, puxaram a ficha dele, e a ficha dele estava limpo, sem ele pagar nada. Diz ele, uma fé frouxa demais. Então você conhece gente assim, irmão? Você fica assim de cara. Tem gente que sai da igreja por causa de qualquer coisa. Ah, Deus me abandonou, qualquer coisa é motivo para esfriar, Deus tem que me agradar, se Deus me agradar, não dá para caminhar assim, é uma fé frouxa demais. Todo mundo é crente, mas não muda de vida, é uma fé frouxa demais. Fala assim, tudo tem que ter um ponto. Por lá, já viu doce? O doce tem que ter um ponto, não tem? O café, eu tomo café sem açúcar, mas quem gosta de café com açúcar, o café tem que ter um ponto. Se não tiver um ponto, fica ou sem açúcar ou doce demais. O suco, eu lembro que eu levei um cara lá em casa, e esse cara, ele foi lá em casa para almoçar lá em casa, eu preparei um suco para ele, foi a minha experiência, fazer suco de limão com casca. E aí eu misturei tudo lá, tem uns lances lá que tem que fazer, mas eu não sabia e fiz. Irmão, imagina um trem amargo. Parecia que tinha um demônio dentro do suco, tão ruim que estava. Mas eu deixei lá. Aí eu falei assim, vou dar ele. Aí eu dei o almoço a ele estava almoçando, botei, enchi o copo dele de suco. Toma um suco aí, meu amado. Aí ele tomou, irmãos, eu vi que ele segurava, para não fazer cara feia. Mas ele foi tomando um suco, quase morreu de tomar o suco. Eu falei assim, tá bom, ele? Não tá bom demais, vou encher de novo. Não, pelo amor de Deus, não bota mais suco não. Então tudo tem que ter um ponto. Se você vai malhar na academia, bota peso demais, o que acontece? Seu corpo não suporta, então extrapola e traz consequência. Fala assim, o cinto, irmão, está fraco demais. Fala assim, o cinto tem que ficar justo no meu corpo. Então, irmãos, assim tem que ser o relacionamento com Deus, justo e apegado, uma verdade que me dá equilíbrio, que me dá sabedoria, que me dá identidade. Eu sei quem eu sou, eu não mudo de acordo com a situação. Quando eu estou firmado na verdade, nada me muda, nada me transforma, porque eu sei
quem eu sou em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Davi era o segundo homem, era o primeiro homem de confiança do rei Saul. Mas um dia ele entrou na cidade depois de ganhar uma guerra e as mulheres cantavam: Davi matou, Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. Saul ficou indignado e a Bíblia diz que ele perseguiu Davi, porque ele pensou: quem tem que matar 10 milhares sou eu. É um homem que não conhece a verdade, e quando ele não conhece a verdade, qualquer coisa tira o equilíbrio dele, qualquer coisa tira a paz dele, e ele rompe com quem não é para romper. E já indo para o final, queridos, lembra de José? José passou pelo inferno no Egito, mas a Bíblia diz que ele nunca mudou. Ele passou por situações terríveis, mas a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Ele passou pela prosperidade e a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Quando você conhece a verdade, independente da situação que você passe, você fica firme. A Bíblia diz que todo mundo, irmãos, provavelmente todo mundo queria ficar perto de José. Quando você está firmado na verdade, as pessoas querem ficar perto de você, porque você sabe quem você não muda, você não é com uma pessoa de um jeito, com outra pessoa de outro jeito, você é uma pessoa firmada na verdade, pode contar com você. A Bíblia diz que José salvou uma geração em um tempo de crise, sabe por quê? Porque ele usava o cinto no ponto certo. Lembra de Paulo? Quando ele foi pregar em Jerusalém, chegou um profeta, tirou o cinto dele e falou assim: o dono desse cinto aqui vai ser preso, amarrado, chicoteado, vai sofrer demais. E todo mundo chorava e dizia: Paulo, não vai para Jerusalém não. Paulo ficou indignado e falou assim: eu estou disposto não só sofrer por Cristo, mas morrer por Cristo. Quando eu conheço a verdade, nada nessa terra me impede de servir a Deus, nada nessa terra me impede de caminhar com o Senhor, porque eu sei em quem tenho crido, estou com os meus pés firmados no Evangelho, eu conheço a verdade, e nada nem ninguém muda aquilo que eu e você pensamos. Fique de pé, diga assim comigo: quem define quem eu sou, independente da situação, é a verdade. É a verdade. Então, queridos, você quer ficar firme? Você quer vencer? Você precisa nessa tarde tomar posse de toda a armadura de Deus. E eu queria fazer 2 momentos com você aqui rápido. Primeiro eu queria orar com você enquanto os obreiros vêm para cá. Nós vamos tomar posse de toda a armadura de Deus, amém? Então não sou eu que vou cobrir você, é você que vai tomar posse da armadura de Deus, em nome de Jesus, amém? A gente está numa guerra, irmãos. Você está numa guerra. Você vai ficar firme contra toda cilada do diabo. Quando você está armado, você entende que você está numa guerra. Como disse o pastor, não é uma guerra contra as pessoas, é uma guerra contra principados, e você sabe disso. E você tem todas as peças, você está munido de um armamento que te dá certeza da vitória. Eu quero profetizar que independente do que se levante contra você, você vai vencer em nome de Jesus. Fale comigo assim: Senhor Jesus, nessa tarde, eu quero tomar posse de toda a armadura de Deus. Eu quero calçar os meus pés com o Evangelho da paz. Diga assim: eu declaro, os meus pés estão calçados com o Evangelho da paz. Independente do que aconteça,
eu não vou perder a minha paz, porque o Senhor é comigo. Eu não vou desistir, eu não vou voltar, eu não vou cair, eu não vou retroceder, eu vou para frente, firmado no Evangelho. Eu tomo posse do cinto da verdade. Eu declaro: o Senhor é a minha verdade. Eu fui tirado do império das trevas e trazido para o reino de Cristo. O Senhor tirou os meus pés da lama e firmou na rocha. Eu estou firmado na verdade. Diga assim: toda mentira de Satanás, nessa tarde, está caindo por terra. Toda mentira lançada contra a minha vida, toda mentira lançada contra a minha família, nessa tarde, toda mentira arquitetada no inferno, está caindo por terra. Assim, eu tomo posse da couraça da justiça. Diga assim: Senhor, proteja as minhas emoções. Aconteça o que acontecer, eu não vou perder o equilíbrio, eu vou ficar firme. Eu tomo posse do escudo da fé. Toda seta do inferno lançada contra mim, nessa tarde, está caindo por terra. Fala assim: toda artimanha, toda enfermidade lançada pelo inferno, tudo que se levantou no inferno, nessa tarde, está caindo por terra. Toda seta inflamada, eu tomo posse do capacete da salvação. Diga assim: Senhor, protege a minha mente. Fala assim: a minha mente está guardada no Senhor. Protege, Senhor, os meus olhos, Senhor, daquilo que eu vejo. Diga assim: protege os meus ouvidos daquilo que eu ouço. Protege a minha boca daquilo que eu falo. Diga assim: Senhor, protege a minha mente. A minha mente está cativa no Senhor. Diga para Ele: eu não vou olhar para aquilo que está à minha volta, eu vou olhar para os céus, eu vou olhar para o Senhor, eu não vou olhar para as lutas, eu não vou olhar para os problemas, eu vou olhar para o Senhor, porque é do Senhor que vem a minha vitória. Aleluia. Eu tomo posse da espada do Espírito, que é a tua palavra, e a tua palavra diz que eu conheci a verdade, e a verdade me libertou. Diga assim: nada nessa terra pode me prender, pode me amarrar, porque eu estou liberto pela palavra de Deus. Diga assim: a palavra de Deus diz que no Senhor eu não sou simplesmente vencedor, eu sou mais que vencedor. Aleluia, você crê nisso? Eu queria os obreiros aqui com óleo na mão. Você é vencedor, irmão, você é guerreiro. E onde os nossos pés, eles chegam com a verdade, a gente conquista também. Existem áreas na sua vida que precisam ser conquistadas, que você deu brecha, o diabo entrou, mas nessa tarde, querido, você vai tomar posse de áreas que não pertencem ao inferno, pertencem ao Senhor. Você vai tomar posse de coisas que você perdeu, e nessa tarde você vai pisar com os pés calçados com o Evangelho, e baseado na verdade, você vai conquistar. Pode ser aquela canção de a gente passar para o outro lado, a gente vai vencer. Você sentir, irmão? Então o que nós vamos fazer? Óleo, bacia na mão, fica aqui na frente. Os obreiros, bastante óleo. O que vai acontecer, irmão? Se você sentir, se você quiser, os obreiros vão ungir as suas mãos, e você, pela fé, você vai voltar para o seu lugar, e você vai ungir os seus pés. Você vai falar: Senhor, eu estou ungindo os meus pés,
Tua palavra diz que a unção quebra o jugo, o peso. Senhor, eu estou calçado, eu estou calçado no Evangelho, eu estou firmado na verdade, e baseado nessa palavra, ungir os meus pés, onde eu pisar os meus pés, eu vou conquistar. Assim como ele disse para Josué, onde pisar a planta do seu pé, você vai conquistar, porque eu sou com você. Se você conhece a verdade, se você está firmado na verdade, você não é um derrotado, você é um conquistador. Aleluia, aleluia. Você vai cantando, irmãos, e vai profetizando, e vai declarando, e vai fazendo dessa canção uma oração para a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você crê que você vai conquistar? De repente você vai passar em frente àquela casa que você quer comprar, e vai passar o pé nela. Aleluia, Jesus, eu conquisto aquele carro. Você passa lá, aquele marido que parece que é seu, mas não é, não tem. Você tem aquele marido dentro de casa, mas parece que você não conquistou ele. Na hora que estiver dormindo, passa o pé nele assim, ó. Mas lava o pé para não ter chulé. Pé ungido. Onde eu pisar o meu pé, eu conquisto. Esse homem é meu. Aleluia. Esse homem é do Senhor. Esse menino é do Senhor. Assim como eu estou conquistando, o Senhor vai conquistá-lo. Ele pertence ao Senhor. Aleluia. Vamos lá então, abençoado. Oh, aleluia. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Vai sair do seu lugar, eles vão ungir suas mãos. chorar, Você vai ungir seus pés. Em nome de Jesus. É você que faz, é você que declara, é você que profetiza. Estou calçado com o Evangelho, estou firmado na verdade. Recompensada, e o meu Deus não falha. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado. Se os obreiros sentirem de ungir os pés, pode ungir também. Em nome de Jesus. Vai declarando, vai profetizando. Em nome de Jesus. Recompensada, e o meu Deus não falha. Vai, declara aí. Pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Quando azeite, a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, Vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, amém? Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas para Jesus. Mistura com glória a Deus, daquele do fundo do seu coração. Coloca aquela imagem lá que vai ficar sempre a nossa reflexão. Estamos em guerra. Em 2023, mas no modelo de 1000 e lá atrás. Estamos em guerra. Como é que você prefere ir para a guerra? Parecendo o pastor Jonas lá? Não foi proposital, tá? Foi sem querer. Estamos em guerra, não tem armas, não tem bomba, não tem
só tem essas duas opções: se quer ir daquele jeito lá ou quer ir desse jeito aqui. Então é disso que se trata. Queridos, a gente precisa entender uma coisa: estamos em guerra. Isso não é uma opção, isso é o único jeito de viver a vida. A guerra, ela existe, queira você ou não. E mais, se você não fizer nada e não se revestir, o diabo agradece, o teu inimigo agradece. Não tem outro jeito. Não estar revestido é estar apanhando o tempo todo. A maneira de você vencer, Deus já te deu. Já te deu, é tua. Na expressão que nós lemos aqui, que o pastor frisou, o texto diz: tomai. Tomai toda a armadura de Deus. Ele está falando para que a gente pegue essa armadura. O texto, se você busca ele no grego, você vai ver que a expressão ali está dizendo para você pegar. Você fazer isso, que foi o que nós estamos ministrando aqui. A gente espera muito que os outros orem por nós, mas o Senhor está dizendo para você se revestir. Na primeira expressão ele diz: revista-se. Na segunda ele diz: tomai. Está dizendo, as duas estão no imperativo para que eu e você façamos. Entenda isso e viva nessa dimensão, porque essa é a dimensão de Deus, fazer você vencer tudo. Ele diz: e depois de vencer tudo, inabalável. Então o nível de Deus é vencer tudo. Receba isso em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria também de convidar, pelo menos, queridos, 3 pessoas. Eu preciso de 3 pessoas que você recebeu uma bênção no culto da tarde, em algum culto da tarde. Você fez uma campanha, estava precisando de algo, recebeu uma bênção. Me procure, eu quero falar com você rapidamente. Preciso de 3 pessoas, depois eu te conto qual que é a bênção. Os 3 primeiros serão contemplados, os outros ficam para outros. Já temos uma lá, no meio lá. Se quiser já levantar a sua mão, é boa também. Temos lá uma pessoa, tem mais 2 pessoas aonde. Você fez a campanha e você recebeu. Aí você me procura aqui, nós vamos conversar. Outra coisa, querido, nós estamos nessa campanha jejuando, orando e assim por diante. A equipe ora jejua todos os dias, de segunda até o dia do culto. E a mesma coisa vai acontecer em toda essa campanha. Porém, anote na sua agenda, dia 27/3, nós estaremos começando já a preparação para a próxima campanha. O ano passado nós fizemos uma campanha no mês de abril, chamada Quebrando Cadeias. Essa campanha acontecerá esse mês novamente. Antes da campanha nós já começamos a rechear o céu de jejum, de oração, de propósito, de buscar a Deus, para que seja o mês de abril o mês de quebrar qualquer tipo de cadeia. Então você já se prepare espiritualmente. Eu estou te avisando antes, porque o nosso objetivo em jejum é sem nada 24 horas, sem água, sem comer, sem nada. Mas a gente não quer que ninguém faça loucura. Aí você não está preparado para jejuar, você nunca jejuou na vida. Aí você já quer pegar e chegar nesse nível, então vai aos poucos. Tem gente que jejua 12 horas, tem gente que jejua só com água, tem gente que jejua só com alguma coisa mais líquida, e você vai preparando o seu corpo. Se for uma direção de Deus, Deus vai te dar força e graça e você vai vencer. Não tem nada a ver com o que a medicina secular vai dizer, porque é coisa do céu. Mas não saia fazendo loucura, não saia dizendo agora, nunca jejuei. É igual você dizer, nunca fiz academia, entra lá amanhã e quer fazer a mesma coisa da pessoa que está preparada. Então prepare o seu espírito. Por isso a gente está avisando em fevereiro. Então até abril já vai começando a fazer um jejum mais ousado, um propósito mais ousado, orar um pouco mais, né? Eu não estou acostumado a fazer tanto tempo de oração. Vai aumentando aos poucos, queridos. E vamos buscar a Deus, porque esta é uma chamada de Deus. Ele diz para a gente invocá-lo enquanto se pode achá-lo. Então Deus está dizendo isso. Me invoque, clame por mim. É Ele que está pedindo isso. Então o que nós temos que fazer? Obedecer, amém ou não amém? Vamos se colocar em pé. As 3 pessoas do testemunho me procurem aqui no final. Vamos fazer esta oração como uma oração. Nós já colocamos o sapato. Você foi abençoada a sua mão? Já colocou a mão no seu pé aí e disse: estou calçado com o evangelho da paz?
Agora coloca a mão aí na sua cintura, aqui assim. Tá tudo firme, hein? Bem ajustado. Tem que apertar um pouco, tem que soltar um pouco. O que tem que fazer? Tem uns aí que tem que soltar um pouco, né? Ainda mais quando a gente está, às vezes a gente dá aquela apertada para ver se ajuda um pouquinho, né? Então as mãos aqui, queridos, entre muitas coisas que foi ministrado, se a gente não está vestido da verdade, no Evangelho, a gente passa vergonha. E na luta, a gente também passaria vergonha. Imagine lá, a guerra acontecendo e de repente as calças caindo. De repente, do nada, quando você vê, você está no meio ali e não sabe se levanta a calça ou se guerreia. Imagine a vergonha. Imagine o risco que isso traz. E quanta gente aí passando vergonha porque vive uma verdade, mas não é a verdade de Deus. E para que eu saiba qual é a verdade, eu preciso mergulhar na palavra. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é igreja que leva ninguém ao céu. Não é placa de igreja. Não é pastor. O que te leva a Deus é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é a verdade. Se a gente vive nele, estamos bem ajustados, estamos realmente protegidos. Agora, se eu sou um religioso que frequento a igreja para dizer: Senhor, ó, viu que eu fiz a minha parte, agora me abençoa, você não entendeu ainda o Evangelho. Você está até fazendo bem, mas dá para fazer muito melhor, e a proposta de Deus é muito melhor. Não é só ser um frequentador, não é só ser religioso, é subir para o nível de ser a verdade. E isso acontece com Cristo morando em nós, vivendo em nós, e seus propósitos acontecendo dia após dia, e a vitória é sua em nome de Jesus. Então, com a mão aí na sua cintura, faz um autoexame aí, como é que está a sua vida espiritual. Se quem sabe você está vivendo já de uma religiosidade, quem sabe se você está no automático, é a tarde de você dizer: Senhor, eu quero o renovo, eu quero o primeiro amor, eu quero estar na tua casa porque eu te amo, estou aqui como filho de Deus, estou aqui como filha de Deus, estou aqui como alguém que foi alcançado por teu amor, e estou aqui para viver a tua palavra, e não apenas decorar, não apenas achar bonito. Diga isso para o Senhor. Você realmente é fiel a Deus, você realmente é filho de Deus. Então viva essa verdade, coloca aí, porque é isso que está ajustando a sua vida, é isso que vai ajustar todas as áreas da sua vida, a verdade. À medida em que você consegue agora estar controlando, equilibrando a sua vida, a verdade ela resplandecerá. E isso sim será sal para este mundo e será luz para este mundo. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esta palavra desta tarde e pedimos: ajusta as coisas da nossa vida e que tudo seja ajustado segundo o padrão, e o padrão é Jesus Cristo, o padrão é a verdade, o padrão é a tua palavra. A gente não quer apenas estar na igreja, a gente não quer apenas, Pai, fazer parte de um grupo de pessoas, a gente não quer apenas estar num local legal ou bom. Muito mais do que isso, nós somos filhos de Deus e queremos viver essa verdade aonde estivermos, Pai. Que isto flua naturalmente de dentro de nós, que as pessoas vejam em nós a luz, Pai, que vem de Ti, que as pessoas vejam em nós a Tua presença e que isso possa transbordar para outras pessoas. Ajusta tudo aquilo que estava desajustado, ajusta tudo aquilo que estava largo demais, ajusta aquilo que estava apertado demais, e que esta armadura agora esteja, Senhor, firme na medida certa, e assim a gente poder lutar este bom combate de Cristo, aonde já temos a certeza da vitória, porque quem luta as nossas guerras é o Senhor, porque quem vence as nossas batalhas é o Senhor, porque quem está à nossa frente é o Senhor, porque quem nos protege é o Senhor. Assim pedimos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reinem e habitem em cada coração. Quem concorda e acredita, fala o quê? Deus te abençoe. Cumprimente o seu irmão, diga para ele que bom que você veio. Diga para o seu irmão: traga alguém com você a semana que vem. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Os testemunhos, venham falar comigo, as 3 pessoas.